Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a graça e a paz de Cristo. Vamos juntos hoje ler a nossa Bíblia, com esse desafio que nós temos de lê-la em um ano, 365 dias. Hoje vamos iniciar no capítulo 40 do livro de Gênesis. Vamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu depois dessas coisas que o mordomo do rei do Egito, seu padeiro, havia ofendido seu senhor, o rei do Egito. E Faraó estava irado contra 2 de seus oficiais, contra o chefe dos mordomos e contra o chefe dos padeiros. E ele colocou-os em custódia na casa do capitão da guarda, na prisão, o lugar em que José estava preso. E o capitão da guarda encarregou José deles, e ele os serviu. E eles estiveram um período na prisão, e ambos sonharam um sonho, cada homem seu sonho em uma noite, cada homem de acordo com a inspiração do seu sonho. O mordomo e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na prisão. E José veio a eles de manhã e olhou para eles, e eis que eles estavam tristes. E ele perguntou aos oficiais do faraó, que estavam com ele na prisão, da casa de seu senhor, dizendo: Por que aparentais tal tristeza hoje? E lhe disseram: Sonhamos um sonho, e não há quem interprete. E José lhe disse: Não pertence as inspirações a Deus? Diga-me. Eles: Rogo-vos. E o chefe dos mordomos contou seu sonho a José e lhe disse: No meu sonho, eis que uma videira estava diante de mim, e na videira estavam 3 ramos, e era como se estivesse brotando, e sua flor saía, e os seus cachos produziam uvas maduras. E o copo do faraó estava na minha mão, e eu não apanhei as uvas, e as espremi dentro do copo do faraó, e dei o copo na mão do faraó. E José lhe disse: Esta é a sua inspiração? Os 3 ramos são 3 dias. Mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restabelecerá ao teu lugar, e tu servirás o copo do Faraó na mão dele, conforme a maneira antiga quando tu eras seu mordomo. Mas lembra-te de mim, quando estiver bem contigo, e mostra bondade, rogo-te, para comigo, e faz menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa. Pois, na verdade, eu fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também não fiz nada para eles me puserem na masmorra. Quando o chefe dos padeiros viu que a interpretação era boa, ele disse a José: Eu também estava no meu sonho, e eis que eu tinha 3 cestos brancos sobre minha cabeça. E no cesto mais alto havia todo tipo de pão para Faraó. E as aves os comiam dos cestos sobre a minha cabeça. E José respondeu e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará em uma árvore, e as aves comerão a tua carne sobre ti. E aconteceu que no 3º dia era o aniversário de Faraó, e ele fez uma festa para todos os servos. E ele levantou a cabeça do chefe dos mordomos e do chefe dos padeiros entre seus servos. E ele restabeleceu o chefe dos mordomos a seus ofícios de mordomo novamente. E ele serviu o copo na mão do faraó. Mas ele
enforcou o chefe dos padeiros, como José havia lhes interpretado. Mas o chefe dos mordomos não se lembrou de José, porém o esqueceu. Agora, capítulo 41. E aconteceu que, no final de 2 anos completos, Faraó sonhou, e eis que ele estava em pé junto ao rio. E eis que saíram do rio 7 vacas gordas, de formoso aspecto, e pastavam na campina. E eis que 7 outras vacas saíam depois delas do rio, feias de aparência e magras, e estavam em pé junto às outras vacas, sobre a margem do rio. E as vacas feias de aparência e magras comeram as 7 vacas gordas de formoso aspecto. Então Faraó acordou. E ele dormiu, e sonhou uma segunda vez. E eis que 7 espigas de trigo brotaram de um mesmo talo, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois delas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas cheias e boas. E Faraó acordou, e eis que era um sonho. E aconteceu que, de manhã, seu espírito estava perturbado, e ele enviou e chamou todos os magos do Egito, e todos os homens sábios de lá. E Faraó lhe contou o seu sonho, mas não houve um que pudesse interpretar para Faraó. Então falou o chefe dos mordomos a Faraó, dizendo: Lembro-me hoje das minhas falhas. Faraó estava irado com seus servos, e me colocou na prisão da casa do capitão da guarda, a mim e o chefe dos padeiros. E nós sonhamos um sonho. Certa noite, eu e ele sonhamos cada um de acordo com a interpretação de seus sonhos. E havia lá conosco um jovem, um hebreu, servo do capitão da guarda, e nós lhe contamos, e ele nos interpretou nossos sonhos. Para cada homem, de acordo com o seu sonho, ele interpretou. E aconteceu que, assim como ele interpretou para nós, assim foi. A mim, ele restabeleceu para o meu ofício, e a ele enforcou. Então Faraó enviou e chamou José, e eles o trouxeram apressadamente da masmorra. E ele se barbeou e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Sonhei um sonho, e não há ninguém que possa interpretar. E eu ouvi dizer de ti que tu podes entender um sonho e interpretá-lo. E José respondeu a Faraó, dizendo: Não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta de paz. E Faraó disse a José: No meu sonho, eis que eu estava em pé na margem do rio, e eis que saíam do rio 7 vacas gordas, de formoso aspecto, e pastavam na campina. E eis que 7 outras vacas saíram depois delas, feias de aparência e magras, tais como eu nunca vi em toda a terra do Egito, quanto à fealdade. E as vacas magras e feias à vista comeram as primeiras 7 vacas gordas. E quando as havia comido, não se podia saber que as haviam comido, mas ainda eram feias à vista, como no início. Então eu acordei, e eu vi no meu sonho, eis que 7 espigas brotaram de um talo, cheia e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotaram depois dela. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu cantei isso aos magos, mas não houve ninguém que pudesse interpretá-lo para mim. E José disse a Faraó: O sonho de Faraó é um. Deus mostra a Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. O sonho é um.
E as 7 vacas magras e feias à vista que saem depois delas são 7 anos. E as 7 espigas vazias queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Isto é o que eu tenho para falar a Faraó. O que Deus está prestes a fazer, ele mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles surgirão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que se seguirá, pois esta será muito grave. E por isso o sonho foi repetido a Faraó 2 vezes. É porque as coisas estão estabelecidas por Deus, e Deus em breve a fará acontecer. Agora faça Faraó encontrar um homem prudente e sábio, e o coloque sobre a terra do Egito. Que Faraó faça, e que ele nomeie oficiais sobre a terra, e que recolham 1/5 parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem eles todos os alimentos desses bons anos que vêm. E amontoe trigo sobre a mão do Faraó, que guarde alimento na cidade. Esse alimento será para provimento da terra durante os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E a coisa foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os servos. E Faraó disse a seus servos: acharemos alguém com este, um homem em quem está o Espírito de Deus? E o Faraó disse a José: visto que Deus te mostrou tudo isso, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Tu estarás sobre a minha casa, de acordo com tua palavra. Todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior do que tu. E Faraó disse a José: vê, coloca-te sobre toda a terra do Egito. E Faraó tomou seu anel de sua mão e o colocou sobre a mão de José, e o vestiu com vestes de linho fino, e colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço, e o fez subir na segunda carruagem que ele tinha, e clamavam adiante dele: ajoelhai. E ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. E Faraó disse a José: eu sou Faraó, e sem ti nenhum homem levantará sua mão ou pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José Zefanete Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, a filha de Potifar, sacerdote de On. E José saiu por toda a terra do Egito. E José estava com 30 anos de idade, quando estava diante de Faraó, rei do Egito. E José saiu da presença de Faraó e foi por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu aos montões. E ele ajuntou todo o alimento de 7 anos que havia na terra do Egito, e armazenou o alimento nas cidades. O alimento do campo que estava ao redor de cada cidade, ele armazenou da mesma forma. E José ajuntou trigo com a areia do mar, muitíssima, até ele perder a conta, pois era sem número. E a José nasceram 2 filhos, antes de vierem os anos de fome, que Azenate, a filha de Potifera, sacerdote de On, lhe deu. E José chamou o nome do primeiro Manassés, pois Deus disse a ele: me fez esquecer todo o meu labor e toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, pois Deus me fez ser frutífero na terra da minha aflição. E os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito terminaram. E os 7 anos de escassez começaram de acordo com o que José havia dito. E a escassez estava em todas as terras,
mas em toda a terra do Egito havia pão. E quando toda a terra do Egito teve fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele lhe disser, fazei. E a fome estava sobre toda a face da terra. E José abriu todos os depósitos e vendeu aos egípcios. E a fome aumentou muito na terra do Egito. E todas as regiões vinham ao Egito, a José, para comprar trigo, porque a fome era tão grande em todas as terras. Agora, capítulo 42. Ora, Jacó viu que havia trigo no Egito. Jacó disse a seus filhos: Por que ficais olhando uns para os outros? E ele disse: Eis que eu ouvi que o trigo no Egito. Descei para lá e comprai para nós dali, para que vivamos e não morramos. E os 10 irmãos de José desceram para comprar o trigo no Egito. Mas a Benjamim, irmão de José, Jacó, não enviou com seus irmãos, pois ele disse, para que porventura não lhe aconteça alguma desgraça. E os filhos de Israel vieram comprar trigo entre os que vieram, porque a fome estava na terra de Canaã. E José era o governador da terra, e era ele que vendia a todas as pessoas da terra. E os irmãos de José vieram e se curvaram diante dele em sua face em terra. E José viu seus irmãos, e ele os reconheceu, mas se fez de estranho para eles, e falou asperamente com eles. E ele lhe disse: De onde viendes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprar alimento. E José reconheceu seus irmãos, mas eles não os reconheceram. E José lembrou dos sonhos que haviam sonhado sobre eles. Ele disse: Sois espiões, vieste para ver a nudez da terra. E eles disseram: Não, meu senhor, mas para comprar alimento vieram teus servos. Somos todos filhos de um homem, somos homens verdadeiros. Teus servos não são espiões. E ele lhe disse: Não, mas para ver a nudez da terra é que viestes. E eles disseram: Teus servos são 12 irmãos, os filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais jovem está hoje com nosso pai, e um não está. E José lhe disse: Foi isso que eu vos falei, dizendo: Sois espiões. Por isto sereis provados. Pela vida de Faraó não saireis daqui, a não ser que vosso irmão mais jovem venha para cá. Enviai um de vós, e que ele traga vosso irmão, e vós sereis mantidos na prisão, para que vossas palavras sejam provadas, se há alguma verdade em vós, ou se não, pela vida de Faraó, verdadeiramente sois espiões. E ele os colocou todos juntos na prisão por 3 dias. E José lhe disse no 3º dia: Fazei isto e vivei, pois eu temo a Deus. Se sois homens verdadeiros, deixai que um de vossos irmãos fique preso na casa de vossa prisão, e de vós levai trigo para a fome de suas casas. Mas trazei-me vosso irmão mais jovem. Assim, vossas palavras serão verificadas, e vós não morrereis. E assim eles fizeram. E eles disseram uns aos outros: Somos realmente culpados a respeito de nossos irmãos, quando ouvimos a angústia de sua alma, quando nos implorou e não escutamos, por isto veio essa desgraça sobre nós. E Rúben lhe respondeu dizendo: Não vos falei, dizendo: Não pequeis contra o menino.
e vós não ouvistes. Por isto, eis que seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, pois ele falava com eles por meio de um intérprete. E ele se afastou deles, e chorou, e voltou a eles novamente, e falou com eles, e tomou deles Simeão, e o amarrou diante dos seus olhos. Então José ordenou que encheste de trigo seus sacos, e que devolveste a cada homem seu dinheiro, a cada um em seu saco, e que lhes disserem provisões para o caminho. E assim lhe fizeram. E eles carregaram os seus jumentos com trigo e partiram dali. E quando um deles abriu o seu saco para dar forragem a seu jumento, na hospedaria, ele viu o seu dinheiro, pois eis que estavam na boca do seu saco. E ele disse a seus irmãos: meu dinheiro foi devolvido, e eis que está no meu saco. E o coração deles desfaleceu, e eles ficaram temerosos, dizendo uns aos outros: o que é isto que Deus nos fez? E eles viram a José, a Jacó, seu pai, a terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que acontecera, dizendo: o homem que é senhor da terra falou asperamente conosco, e nos tomou por espiões da terra. E lhe dissemos: somos homens de verdade, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos do nosso pai. Um não está, e o mais jovem está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. E o homem, senhor da terra, nos disse: porque isto eu saberei que sois homens verdadeiros. Deixai um de vossos irmãos aqui comigo. Levai alimento para a fome de vossas famílias a partir. Trazei-me vosso irmão mais jovem, então eu saberei que não sois espiões, mas que sois homens verdadeiros. Assim eu vos entregarei, vossos irmãos, e negociarei na terra. E aconteceu que, quando eles esvaziavam seu saco, eis que cada homem tinha o seu pacote de dinheiro no seu saco. E quando eles e seu pai viram os seus pacotes de dinheiro, ficaram temerosos. E Jacó, seu pai, disse-lhes: vós me privastes de meus filhos. José não está, e Simeão não está, e ainda queres tomar Benjamim? Todas estas coisas estão contra mim. E Rúben falou com seu pai, dizendo: mata meus 2 filhos, e eu não trouxe, se eu não trouxer a ti, entrega-o em minha mão, e eu trarei para ti novamente. E ele disse: meu filho não descerá convosco, pois seu irmão está morto, e ele foi deixado só. Se alguma desgraça cair sobre ele no caminho em que fordes, então, com tristeza, levarei meus cabelos grisalhos à sepultura. Estas, meus irmãos, são as palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, continuem lendo a Bíblia. Esta é a palavra da verdade, mais atual do que o jornal de amanhã. Deus te abençoe. Até amanhã.